Fala galera, bem-vindos ao Lembrete Racional. Eu sou o Ulisses Dias, mais conhecido na internet como Tio Uli. Sou analista certificado, tenho um monte de predicado aí, mas basicamente eu sou marido da Rayana, filho de Deus, pai da Olivia, e sou amigo aqui do meu amigo Christian Washburger, meu co-host aqui do Lembrete Racional. Hoje a gente vai falar no episódio 20 sobre como ganhar dinheiro de uma maneira fácil, tá? Eu sei que isso é um pouco curioso para você que ainda tem a mentalidade escravo, mas o Christian vai explicar aqui um pouquinho sobre isso. Fala pessoal, fala Uli, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 20 do Lembrete Racional. Meu nome é Christian Washburger, sou gestor de investimentos. É um prazer enorme estar aqui passando conhecimento em mais uma semana. Então, como o Uli disse, hoje a gente vai falar de um método que ele é muito simples, até um pouco já conhecido aqui no mercado brasileiro, que é a Magic Fórmula do Joe Greenblatt para você selecionar ações, né? Mas se a gente perguntar para a maioria dos investidores, né, quem que é o maior investidor de todos os tempos? 99,9% vai dizer que é o Warren Buffett. E aí existe um questionamento. Será que se a gente poderia replicar o histórico de retornos do Warren Buffett de alguma forma? Seria possível um investidor comum ter retornos parecidos ao que o Warren Buffett teve ao longo da carreira? E tem alguns acadêmicos, alguns artigos já mostrando que sim, seria possível você replicar esses retornos através dos fatores de investimento, que é o que a gente já falou muito aqui ao longo dos episódios, né? Fator valor, fator momentum, rentabilidade, lucratividade. Então, hoje, a gente vai tratar de forma mais específica da Magic Fórmula. Tem um livro muito bom do Diogo Imbat, um livro roxo, que você deveria ler, eu considero uma leitura obrigatória, principalmente para quem está iniciando no mercado de ações. É um livro que tem uma didática muito acessível, tá? Mas a Magic Fórmula basicamente busca comprar empresas de qualidades a um preço baixo, juntando ali dois fatores, né? Fator valor, que busca comprar ativos baratos, mas ao mesmo tempo olhando para a qualidade desses ativos de uma forma quantitativa, através dos números, essa qualidade precisa estar refletida através do indicador chamado ROIC, que é o retorno sobre o capital empregado, né? E a gente vai falar mais detalhadamente como que você calcula esse indicador aí, mas a Magic Fórmula ela vai utilizar esses dois indicadores e a gente fez uma série de backtests para ver se a Magic Fórmula, que é tão popular no mercado americano, se ela funcionou ou não aqui no mercado brasileiro ao longo dos anos, mais especificamente de 2005 até 2024. Perfeito. Então, uma das coisas que a gente vê muito na prática mesmo do mercado financeiro é as pessoas falarem assim: ah, você não pode relacionar preço sobre lucro porque pode ser muito enganoso fazer isso. E eu acredito que também pode ser muito enganoso. E é por isso que a gente sempre vai trabalhar dentro de uma lógica onde você vai estar diversificado, porque a gente quer tirar a expectativa matemática desse padrão dentro de várias ações. E para quem se pergunta, tá, por que o Warren Buffett não usa isso até hoje? Ele comprou o Nubank nem tinha lucro na época, tá? Essa metodologia, ela tem um capacity, que é o limite que você pode colocar de dinheiro, que o Warren Buffett, felizmente, ele ultrapassou isso. E quando você aí tiver esse problema na prática também, você vai estar com um problema muito bom na tua mão. A questão é que até 200 milhões de reais, eu acredito que você consiga executar essa estratégia. Quando a gente está falando de investimento institucional, um fundo de investimentos com 200 milhões de patrimônio, ele é considerado pequeno. Isso no padrão brasileiro. Quando a gente fala padrão americano, é menor ainda. Ou seja, você aí, provavelmente que é um investidor, pessoa física, investidor de varejo, que não tem 200 milhões, você felizmente pode executar essa estratégia com muita facilidade, com muita tranquilidade e encontrar retornos muito superiores à média. Dentro do histórico ali do Joe Greenblatt, que o Christian estava falando antes, a gente vê uma taxa de rentabilidade acima de 40% em dólar, tá? Então é possível sim que você tenha retornos muito altos no começo da tua carreira, com capital mais reduzido, usando essa metodologia. O Warren Buffett também tinha esse nível de retorno no começo da carreira dele. Quando a gente fala dessa estatística do Buffett ganhar 20% ao ano, a gente está falando de um histórico de mais de 50 anos e com valores de centenas de bilhões de dólares. Ou seja, não é a tua realidade. Não é a tua realidade. E mesmo assim, a gente vai
solidificar isso, trazendo de novo um artigo da década de 70. Esse artigo, para quem não sabe, foi escrito pelo Bassu. Então, ele fala sobre a performance de investimentos em ações em relação ao seu preço sobre lucro, né? Então, ele mostra que a volatilidade desses ativos é maior. É maior. E isso gera, dentro da teoria racional dos investimentos, um motivo do porquê que o retorno é maior. Vamos pensar aqui na prática, nas empresas que hoje estão aparecendo, a gente está fazendo esse episódio em setembro de 2024, numa relação de preço sobre lucro baixa, tá? A gente está vendo empresas de concessão por si só, elas não têm uma perpetuidade garantida, então, por isso, elas devem ter relação de preço sobre lucro menor. E não ter a perpetuidade garantida, porque você tem concessões, é um grande risco para a empresa, porque ela pode simplesmente não conseguir renovar concessões. Empresas do setor de construção civil também estão aparecendo com bastante frequência. Por quê? Porque o juro está alto. Então, o custo de oportunidade para você investir no setor imobiliário é muito alto. E as pessoas, para contratarem um financiamento, também estão pouco estimuladas devido a essa alta taxa de juros. A gente também pode falar do setor bancário, porque é um setor altamente arriscado. Quando a gente está falando de bancos, a gente está falando de empresas que ou elas dão certo ou elas quebram. O banco não consegue ficar dando prejuízo durante muito tempo. Simplesmente as pessoas vão tirar o capital dali e ele vai quebrar. Então, o que justifica essas empresas terem essa relação de preço sobre lucro mais baixa, e não é o caso aqui da Magic Fórmula, porque a Magic Fórmula ela vai tratar de lucro operacional que o banco não tem. Então, isso já é um detalhe já que a gente vai trazer para esse problema. Mas você precisa entender que esse retorno superior ele é justificado sim por uma volatilidade maior. Como é que tu enxerga isso, Christian? Exatamente. E essas empresas, né, que estão negociando com uma relação de preço-lucro mais baixa, na maior parte das vezes sempre vão ter uma narrativa, né, negativa em volta delas. E por isso que torna não é muito bonito você falar que está investindo nesse tipo de empresa, né? Porque sempre tem uma narrativa negativa, os noticiários estão sempre falando que essa empresa não tem perspectivas boas. Então tudo isso cria um vento contra, né, para você fazer esse investimento. Mas por isso que os investidores de valor são chamados de contrarian, né? Porque eles estão sempre contra o consenso do mercado, né? E aí tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que pega aí frases prontas na internet, compre ao som dos canhões, compre quando há sangue nas ruas, e sai comprando qualquer coisa só porque o preço está caindo. E não é assim que funciona. Você tem que comprar, sim, eu concordo com essa visão, de comprar na baixa, mas comprar dentro de uma lógica. E a Magic Fórmula pode ser uma lógica muito sensata para você fazer essa seleção de ações, né? A Magic Fórmula, ela pode ser considerada uma tentativa de apresentar quantitativamente uma proposição feita pelo Buffett lá em 1989, numa carta aos acionistas, onde ele comenta que é melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que uma empresa justa por um preço maravilhoso. Então, essa fórmula desenvolvida pelo Joel Greenblatt para selecionar ações, ela busca ativos com alto ROIC e também o Earnings Yield, que é o inverso do EV/EBIT, tá? Mas são a mesma coisa, só que troca ali o numerador e o denominador da fórmula. Então, esses dois indicadores vão representar a qualidade e o valor, respectivamente, medidos aí por valores, indicadores contábeis das empresas. Esse modelo, batizado como Magic Fórmula, ele foi posteriormente publicado num livro do Greenblatt lá em 2006, se não estiver enganado, tá? E lá ele mostra um backtest entre 1988 a 2004. E esse portfólio do Greenblatt da Magic Fórmula gerou um retorno anual composto de 30,8%. Então, se o investidor tivesse aplicado 11 mil dólares lá em 88, ele teria acumulado um pouco mais de US$ 1 milhão aí nesse período, em termos nominais, né? O risco do portfólio, medido pelo desvio padrão, foi menor do que o mercado, inclusive. Uma questão importante é em relação ao tamanho das empresas consideradas aí nessa análise. Esse retorno de 30,8% ao ano, ele foi obtido considerando empresas com capitalização de mercado superior a 50 milhões de dólares. Se esse valor fosse elevado para 200 milhões de dólares, o retorno anual composto seria de 22,9%. Ainda assim, a estratégia teria batido com folga o S&P 500,
teve um retorno de aproximadamente 9,5% nesse mesmo período. Um outro estudo muito interessante que o Greenblatt ele traz é você pegar a lista de ações da Magic Formula e seguir isso de forma mecânica ou buscar escolher aqueles ativos que você tem mais familiaridade, né? Ele mostra, ele fez um estudo ali durante 3 anos em uma corretora, onde eles davam a lista pronta da Magic Formula para as pessoas seguirem, elas poderiam só Ctrl+C, Ctrl+V, executar. Ou então, selecionar por conta própria as ações e decidir quando vender elas. E o que vocês acham que aconteceu? Aquelas pessoas que seguiram o método de forma mecânica bateram o mercado, tiveram um retorno de 84% nesse universo de 3 anos. Já quem selecionou as ações a gosto, né, fez esse preconceito, teve um retorno inferior ao mercado, retorno aí de 59%, enquanto o S&P 500 deu 63% aí nesse mesmo período. Os investidores, ao retirar da lista essas ações com narrativa negativa, que não era atrativo você investir, abriram mão de retorno, deixaram o dinheiro na mesa. Então, por isso que aquilo que muitas vezes é confortável para a mente no mercado é ruim para o bolso, né? Exatamente. Eu vou trazer aqui um outro artigo para responder também uma outra dúvida que as pessoas têm, né? Será que a Magic Formula ela só funciona nos Estados Unidos? Será que ela só funciona no Brasil? Será que ela é aplicável em outros lugares? Então, eu estou trazendo aqui um artigo do Simar Pratt, do Arnav Gupta e alguns indianos aqui, que é o backtest da Magic Formula no mercado indiano. Então, eles fizeram aqui a Magic Formula usando Price Earnings e o ROSI, que é o Capital Employed, né? E eles fizeram carteiras com 30 ações. Então, eles observaram que o retorno ao longo do período aqui entre 2012 e 2020 foi de 13,89% versus 9,31% do mercado indiano. Isso mostra que esse retorno de 4%, que parece ser pouco, ele é realmente muito, tá? Aqui a gente vê que o melhor ano foi um retorno de 85%, enquanto para a média das ações indianas foi de 32%. E é claro, a gente viu também um retorno negativo, um drawdown de 23% no ano anterior. É algo que a gente vai ver aqui dentro do nosso teste que a gente fez para o Brasil também, que existe movimentos onde o fator está caro ou está barato, que é o que a gente chama de smart beta. Aqui a gente vê esse retorno aqui, ó, mais organizado, né? Então a gente vê que as máximas e mínimas foram maiores, que é o que eu estava falando antes, que o Bassu viu no artigo dele, que a volatilidade realmente ela é maior dentro dessas ações. Eles também fizeram aqui retornos com base em 10 ações. Então, isso aqui já responde também uma outra dúvida que as pessoas têm. Será que a gente deveria usar uma carteira com 10, com 20, com 30 ações? Eu aqui já respondo que eu gosto de trabalhar com uma ideia de 15 ações. A gente vê aqui, ó, que o retorno médio do portfólio de 10 ações ele foi até menor do que o de 30 ações dentro da Índia. Depois a gente vai... Tu fez aqui os testes com número de ações diferentes, ô Christian? Ou você... Sim, Beleza. Então a gente vai ver testei também... com 10, 15 e 20. Boa. Então isso aqui vai responder uma coisa importante para a gente nesse sentido. E só para eu terminar aqui de mostrar para vocês esse artigo, eles fizeram também a média com 50 ações também, tá? Então, você vai ter que tomar uma decisão se você vai buscar retorno absoluto ou se você vai querer um retorno ajustado ao risco. Isso aqui eu não tenho como decidir por ninguém. Eu tenho como decidir para os meus alunos da Master Business. Eu tenho um posicionamento claro sobre isso lá. Mas você que está aqui aprendendo com a gente, eu quero que você desenvolva essa tua capacidade de pensar sobre isso, tá bom? Continua aí, Cris. Vou compartilhar aqui um artigo que eu trouxe, complementando aquele do Bassu, que fala sobre as empresas que negociam com baixas ações de preço sobre lucro. Contrarian Investment, Extrapolation and Risk. Esse artigo aqui ele fala que os vieses comportamentais, eles influenciam na tomada de decisão do investidor, que tende a extrapolar
bons resultados para algumas ações e negligenciar ações de valor, na busca por retornos de curto prazo. Isso pode explicar uma pior performance da Magic Fórmula em comparação ao componente de valor. Então, muitos artigos tratam, né, de você pegar somente o componente de valor da Magic Fórmula, o Earnings Yield ou o EV/EBITDA, que é a mesma coisa, olhar ele de forma isolada vai gerar retornos superiores à Magic Fórmula, que vai tratar ali do componente de qualidade e também do componente de valor, né? Porque essas empresas que têm um alto ROI, que são empresas de qualidade, muitas vezes elas são já bem vistas pelo mercado. Então, você vai estar pagando um preço maior ali, então a expectativa de retorno futuro acaba sendo menor. Essas empresas contrárias, negociam com baixas ações, elas superam o mercado no longo prazo. Não porque assumem mais risco, segundo os autores, mas porque exploram ineficiências do mercado criadas por investidores que exageram tanto no otimismo quanto no pessimismo. Tá? Então, essas empresas baixas relações, é muito mais comum você ver ali grandes discrepâncias entre preço e valor. Já nessas empresas que têm uma qualidade maior, você vai encontrar também, mas vai ser mais raro você ter grandes discrepâncias, né, entre preço e valor, porque esses ativos, como tem uma qualidade melhor, o mercado enxerga isso e coloca já um preço mais alto. Muito bom. Aqui eu vou trazer um outro artigo para vocês, que é um outro artigo indiano. Indiano gosta de, espero não ser preconceituoso ao falar isso, mas indiano tem uma tendência a ser bom de matemática, né? Acho que isso é um elogio. Espero que as pessoas entendam isso. Então tem um outro artigo aqui de 2021, que é a previsibilidade de retornos usando o Price Earnings Ratio, tá? Então aqui eles estão vendo se aumentar a expectativa de retorno gera realmente um retorno positivo. No final das contas, ele está falando que existe um retorno à média da expectativa de preço sobre lucro, né? Então, deixa eu achar aqui o gráfico que vai mostrar para vocês isso. Mas hoje a gente está vendo o SP500 uma das maiores relações de preço sobre lucro da história. Aqui, ó, a gente está vendo que quando a gente tem um mercado caro, e a gente pode olhar aqui para o setor de internet, de tecnologia na bolha do ano 2000, a gente pode ver aqui depois, quando a gente teve a crise de 2008 e atualmente, a gente vê também a relação de preço sobre lucro. E isso é um termômetro de mercado caro, correto? Então, aqui dentro desse artigo, ele deixa claro que ele não faz estratégia de short selling, seria a possibilidade até da gente vender uma estratégia de preço sobre lucro alto e comprar uma estratégia de preço sobre lucro baixo. E ele fala aqui também que essa estratégia ela supera a estratégia de buy and hold, né? Então a gente precisa entender dentro dessa dinâmica que comprar e vender periodicamente pode sim aumentar os teus retornos. Você tem que ter cuidado com os impactos tributários dessa estratégia. Se você fizer isso através de um veículo de investimentos, como um clube de investimentos, como um fundo de investimentos, você vai poder ter esse impacto diminuído ao longo do tempo. Ou você pode usar aqui no Brasil os limites de venda de R$ 20.000 por mês em ações para que você não pague impostos, tá? Como aqui, dentro da Master Business e do meu ecossistema, a gente tem experiência de décadas já trabalhando com essa metodologia, a gente consegue ver duas coisas. Primeira coisa, o retorno total de uma ação advém dos proventos, ou seja, dividendos e juros sobre capital próprio, mais valorização da ação. Então, tem vezes que o ativo ele oferece um retorno positivo, só que esse retorno positivo ele veio através de pagamento de dividendos que não são tributados. Então, você recebeu dividendos suficiente para que você tenha um resultado positivo no teu investimento, mas a cota ela teve uma desvalorização, então você não precisa pagar imposto de renda sobre isso. Uma outra dimensão disso é que quando você faz a reciclagem da carteira, não são todos os ativos que mudam. E você pode ter uma repetição de ativos e isso vai gerar um menor impacto tributário na tua estratégia também.
lembrando que quando você investe através de um clube ou um fundo de investimentos, você vai pagar uma tributação em cima de todo o retorno que você tiver, seja através de dividendos ou seja de valorização dos papéis. Então, como ao longo do tempo os dividendos são, dentro dessa estratégia principalmente, uma parcela significante do retorno, você acaba pagando imposto quando você, através de um fundo ou um clube de investimentos, executa essa estratégia, você acaba pagando imposto sobre algo que você não pagaria caso você fizesse pela pessoa física. Mas por que que as pessoas elas têm essa ideia de que não, eu vou fazer pelo fundo e eu vou contratar um fundo que faça isso? Porque esse é o argumento da indústria financeira que a gente aqui, como não te vende nenhum produto, pode te mandar real e te provar matematicamente como é que isso funciona. Correto, Cris? Exatamente. A Magic Formula, né? Até o Greenblatt ele cita no livro, você monta a carteira hoje e recicla ela em 12 meses. Então, o prazo mínimo, né, de permanência dessas ações no seu portfólio, ele é de 12 meses. Então, se você for fazer uma carteira por mês, você vai, no final de um ano, ter 12 carteiras diferentes, que são administradas de forma separada, e depois você pode consolidar tudo, né, para ver como que está o seu portfólio total, né? Então, você vai perceber que ao longo do tempo vai concentrando mais em alguns ativos e outros vão ficar com peso menor dentro desse portfólio. E quando fechar 12 meses, você vai lá e recicla, né, esses ativos, se desfazendo aqueles que não passam mais os critérios da metodologia e comprando outros ativos. Nesse processo de trocar, muitas vezes você vai vender ativos que estão em prejuízo, né, porque não são todas as ações que vão dar lucro, e quando você vender no prejuízo, você vai ter esse crédito tributário, vai poder ser compensado, né, com outras vendas futuras que efetivamente tiverem lucro ali. Então você acaba tendo esse benefício tributário. Então, muitas vezes as pessoas ficam só nessa, não quero pagar imposto. A gente tem que olhar para retornos após os impostos, né? Após os custos também. E a gente percebe que essa estratégia, todas as estratégias que a gente trabalha aqui dentro do ecossistema, da Master Business, mesmo após o pagamento dos impostos e tirar os custos, elas têm ali uma performance muito acima do Ibovespa, muito acima do CDI, né? Então, ficar só nessa, eu não quero pagar imposto. Então, ok, fica com o dinheiro embaixo do colchão, não fica com o dinheiro parado e vem a inflação comer esse dinheiro ali ao longo do tempo, né? Exatamente. A gente aqui está querendo incentivar as pessoas com base em argumentos racionais a multiplicarem o seu capital. E eu sei que às vezes o desafio ele é emocional. É por isso que dentro da Master Business a gente tem encontro individual, a gente olha para a vida da pessoa, destrava algumas amarras emocionais para que isso seja executado. Porque não é justo com a tua família que vocês não tenham uma evolução patrimonial porque vocês acham que investir é difícil, acham que investir é algo complexo demais. Até porque quando a gente faz esse processo de renovação da carteira, isso aí demora 30 minutos. E você precisa dedicar apenas 30 minutos do teu ano para os teus investimentos para ter retornos superiores à média, tá? Uma outra coisa que eu quero trazer aqui através de um artigo é esse artigo aqui, ó, variáveis macroeconômicas e a relação de preço sobre lucro, né? Esse artigo foi escrito por Prem Jain e o Joshua Rosset, da Freeman School. Lá, isso foi escrito em 2001, beleza? O que eles estão querendo falar aqui? Às vezes, quando a gente tem uma inflação maior, o Banco Central daquele país, ele, por consequência, ele tem que aumentar os juros. E existe uma ideia na cabeça das pessoas que maiores juros geram uma compressão da relação de preço sobre o lucro dos ativos. E dentro desse artigo aqui, eles provam que essa relação é uma relação espúria. O que é uma correlação espúria, gente? Quando a gente está no verão, a gente vê que existe uma grande correlação entre mordida de tubarão e venda de picolé. Isso faz sentido matematicamente, mas não existe uma explicação. Por que essas correlações aumentam? Simplesmente porque as pessoas estão indo mais à praia. E esses eventos que não têm conexão nenhuma, eles têm a mesma característica de comportamento. Então, isso é uma correlação espúria. É importante que você escute isso aqui, tá? Isso aí é um trick na cabeça das pessoas. Então, aqui eles mostram que não existe uma relação entre inflação e relação de preço sobre lucro,
Ou seja, vão ter momentos que a relação de preço sobre lucro está mais inchada, ou seja, mais dilatada, maior, e vai ter momentos que ela vai estar menor. Muito dos retornos que a gente tem visto nos últimos 15 anos no mercado de ações americano tem a ver não somente com crescimento de lucros, mas sim aumento das relações de preço sobre lucro. É o que a gente chama de expansão de múltiplos. Então, um retorno ele pode vir das ações ou de uma média com base no crescimento dos lucros ou na expansão dos múltiplos. Quando a gente tem crescimento do lucro mais expansão do múltiplo, é aí que a gente vê o retorno absurdamente alto. Correto, Cris? Exatamente. Até 2 episódios atrás, quando a gente falou de timing de mercado, né? A gente citou que você utilizar o índice de Cape-Shiller, o índice de preço sobre lucro do índice, né? Muita gente gosta de olhar. Ah, tá lá na máxima, então o mercado tá caro, vou ficar de fora. Ou então tá lá embaixo, agora é o momento de comprar. Muitas vezes o mercado ele fica por muito tempo lá em cima, né? Com múltiplo alto, então muito tempo lá embaixo, um múltiplo muito baixinho. Então você utilizar esse indicador como timing de mercado não mostra gerar melhores resultados. Você deve estar sempre exposto ao mercado de forma diversificada, uma diversificação entre classes, entre fatores, porque se um múltiplo está alto, não significa que o mercado não vai continuar subindo, porque ele tem momentum, né? Então você ficar de fora, só porque o múltiplo ele está alto, né? Muita gente fala que o mercado americano está caro aí já há uma década, e a bolsa americana continua entregando, né, retornos muito bons. Então imagina a pessoa que ficou de fora aí desse mercado de alta, o quanto que isso custa no longo prazo, né? Então, por isso que a gente fala aqui, o maior risco é você não estar exposto ao mercado. Perfeito. Agora, eu vou entrar aqui num assunto que eu não trouxe nenhum artigo acadêmico para falar dele, tá, meu amigo Christian? Mas é o seguinte, tem algumas pessoas que elas falam o seguinte, pô, a Amazon ela tem uma relação de preço sobre lucro de 100 vezes. Vamos lembrar aqui um conceito, gente, que é o lucro tirado da demonstração de resultado de exercício, no final das contas, ele serve a um princípio. Você entender quanto que você tem que pagar de imposto de renda como empresa. Então, empresas como a Amazon, empresas de tecnologia, elas costumam ter uma relação de preço sobre lucro mais alta. E é por isso que existe o relatório contábil e existe o relatório gerencial. E como é que a gente vai falar disso, né? Isso aqui poderia ser uma aula de mais de uma hora. Empresas como a Amazon, elas pegam despesas de salários com programadores e colocam dentro do relatório contábil aquilo como uma despesa operacional. Mas um conceito gerencial de contabilidade fala que qualquer desembolso que gera retornos por mais de 12 meses pode ser considerado um investimento. Então, dentro do setor de tecnologia, a gente tem programadores que estão sendo pagos e contabilizados como despesa operacional, mas que dentro de um contexto gerencial, o salário daquele programador é um investimento, porque a empresa de tecnologia ela não precisa construir um prédio, ela não precisa construir uma viga, mas ele precisa pagar salário de programador para construir infraestrutura para o longo prazo. Então, essas empresas, quando a gente faz esse ajuste, elas têm uma relação de preço sobre lucro muito baixa. E é exatamente com essa medida um pouco mais avançada, eu não considero avançada, mas para o iniciante isso vai ser algo avançado, você consegue ajustar isso e ver como que essas empresas, na real, estão muito baratas. E quando a gente está vendo uma concentração maior de empresas de tecnologia no S&P, como a gente vê hoje, naturalmente a gente vai ter uma percepção de uma relação de preço sobre lucro maior para essas empresas. Exatamente. E é interessante também, voltando ao que eu estava falando antes dos índices, do múltiplo de preço sobre lucro histórico, conforme a composição do índice vai mudando ao longo do tempo, né, os setores vão se alternando ali dentro. Por exemplo, agora o setor de tecnologia é o que domina dentro da Bolsa Americana. Por esses ativos, por natureza, terem uma relação de preço sobre lucro mais alta, né, o múltiplo do índice também vai ficar mais alto. Então, você comparar isso com o múltiplo histórico lá de trás, quando era totalmente diferente a composição, pode não ser uma boa análise, porque lá a composição é totalmente diferente. Agora, o setor que predomina ali é outro.
O setor tem outras características, características de crescimento. Então, naturalmente, para essas empresas terem um crescimento muito mais acelerado, o múltiplo que o mercado vai pagar também é maior, né? E isso vai impactar ali no índice preço sobre o lucro do índice também. Boa. Uma outra coisa que talvez as pessoas se preocupem na hora da gente fazer esse tipo de estudo é o seguinte: vou pegar empresas e vou limitar o endividamento dessas empresas? A gente aqui já deve ter feito, sem brincadeira, mais de 10 mil testes, né, Christian? E a gente percebe, isso é algo que está escrito no livro do Nassim Taleb, o Antifrágil, que quanto mais variáveis você coloca nessa seleção, menor é o retorno. Ou seja, limitar a dívida de uma empresa, ou seja, não aceito empresas com dívida em relação ao patrimônio líquido acima de X%, isso diminui os retornos da tua metodologia. Você pode Exatamente. fazer isso? Pode fazer isso. Só que eu só quero te dar aqui um ferramental para que você tome essa decisão. Você, por exemplo, pode não limitar a relação de dívida sobre patrimônio líquido das empresas e ter 20 papéis. Ou você pode limitar a relação de dívida sobre patrimônio líquido das empresas e ter 10 papéis. Isso é uma ferramenta que a gente, como investidor, pode usar para aumentar o retorno aqui e aumentar a segurança de outro lado. Ou diminuir o retorno aqui e aumentar o risco de outro lado. A gente é remunerado com base nos riscos que assume. Então, se você eliminar todos os riscos, o que que você vai ter de retorno esperado? Você vai ter um retorno esperado muito baixo. Então, quanto mais variáveis você coloca no modelo, eu não quero que a empresa não tenha um endividamento de tanto. Essa empresa tem que ter pago dividendo aí nos últimos 15 anos de forma consecutiva. Quanto mais filtros você colocar, menos ativos vão ficar disponíveis nesse universo para você investir. Isso tende a diminuir o seu retorno de longo prazo. Então, você tem que saber, né, encarar alguns riscos, porque é encarando esses riscos que você vai ser remunerado, né? E a gente tem vários estudos mostrando que você fazer essa limitação das empresas com dívida, né? Isso tende a diminuir os retornos aí de médio e longo prazo da sua carteira. Mas muitas pessoas tendem a fazer isso porque passa uma segurança, né? E tem que lembrar, muitas vezes o que é seguro acaba sendo ruim para o bolso, o que é confortável emocionalmente acaba sendo ruim para o bolso, né? Outra dinâmica que você, como investidor, pode usar também para diluir essa percepção de risco é: se você faria uma carteira que limitaria empresas na sua relação de dívida sobre lucro, dívida sobre patrimônio líquido, X anos consecutivos de lucro líquido, para que você tenha mais segurança nisso, você pode fazer com que essa carteira represente 25, 40, 60, 80% do teu portfólio total. E você equilibrar esses riscos com renda fixa do outro lado. Por isso que aqui, dentro do Lembrete Racional, a gente está falando de assuntos que vão de valuation, formação de portfólios, gestão de risco, porque tudo isso são dimensões integradas no teu processo de decisão para obter o melhor retorno ajustado ao risco que você pode ter. Exatamente. E eu falo, né, que a gente vai ganhar dinheiro de verdade é na renda variável. Então, eu prefiro assumir riscos na renda variável, riscos que eu mapeei, riscos que eu conheço, estratégias que eu tenho um bom histórico, que eu testei efetivamente. Então, eu assumo esses riscos na renda variável e na parte renda fixa eu busco aquilo que é o mais seguro, que é basicamente você comprar títulos do governo, como Tesouro Selic, comprar TIPS, basicamente isso. Então, você tem muita segurança, muita liquidez de um lado, e do outro lado você vai para o ataque, justamente para ter esses retornos explosivos, né, a médio e longo prazo, que vão efetivamente mudar o teu patrimônio aí de patamar. Só que para adicionar mais uma maneira de pensar sobre esse assunto eu posso fazer um pedaço da minha carteira com a Magic Fórmula Brasil ou outra estratégia de Factor Investing. Eu posso fazer uma outra parte da minha carteira com a Magic Fórmula, já que é o tema aqui do episódio de hoje, americana. E com isso eu vou encontrar uma relação de retorno sobre risco mais atrativa, porque eu vou estar diversificando geograficamente as ações que eu tenho na minha carteira. E isso faz com que Exatamente. você possa explorar mais os retornos da renda variável
mantendo o sobe e desce dentro do teu portfólio. Vamos mostrar aqui o backtest, Uli? Dá esse show aí, Cris, que você está dominando ele. Deixa eu compartilhar aqui a planilha. Então, pessoal, aqui inicialmente a gente tem o backtest da Magic Fórmula aplicada ao mercado brasileiro. A gente fez esse estudo aqui entre 2005 até 2024. Então, a pessoa começou a investir com R$ 100.000 lá em 2005 e foi reinvestindo esses lucros aí ao longo dos anos. Então, a gente testou carteiras de 10 ações, de 15 ações e de 20 ações. E também comparou isso depois com o Ibovespa e com o CDI acumulado desse mesmo período. Então, tratando da Magic Fórmula, tá? Quem começou com R$ 100.000 transformou esses R$ 100.000 em R$ 1.380.000, tá? Um retorno aí acumulado de 1.280%. Já na carteira de 15 ações, os R$ 100.000 se transformaram em R$ 985.000. Na de 20 ações, R$ 100.000 se transformaram em R$ 1.614.000. Ou seja, aqui neste backtest, quem montou a carteira de 20 ações teve um retorno superior ao de quem concentrou em 10 e também fez a carteira de 15 ações. Então, muitas vezes, quando você faz uma carteira com mais ativos, você abre espaço para aquele ativo que estava lá na 19ª posição da lista, ele que vai ter um retorno lá de 200, 300%, você vai ter esse ativo na carteira que vai puxar a rentabilidade do portfólio para cima. Quando você concentra a carteira em 10 ativos, né, tem gente que faz até em 5, que eu não vejo muito sentido, mas quando você concentra em 10, pode dar muito bom, como pode dar muito ruim também. Se você tiver ali uma empresa que dá um retorno de, sei lá, 600, 700% ali entre as primeiras 10, essa sua carteira vai subir muito. Agora, se você deixar, né, de comprar as que estão mais abaixo, ali na 13ª, 14ª posição, e essas empresas são as que dão os melhores retornos, você vai também, né, estar de fora desses ativos aí nesse momento e vai ter um retorno menor. E aí que a gente viu, tá, que em todos os casos, a gente testou a Magic Fórmula, depois testou outras metodologias também, o desvio padrão da carteira de 10 ativos sempre foi maior do que da carteira de 15 e de 20 ativos. Então, a volatilidade da carteira de 10, como é a mais concentrada, né, ela justamente vai ter um sobe e desce maior. Tá? Isso é lógico, né, porque você está concentrando em poucos ativos. Como eu falei antes, existe um questionamento se a Magic Fórmula efetivamente é a melhor estratégia para você investir em ações. Não seria melhor você pegar simplesmente o indicador de valor da Magic Formula, que é o Enterprise Value, sobre EBIT, e De- utilizar ele para selecionar ações? Deixa só Pode. eu comentar aqui algo antes de você continuar, Christian, que assim, é muito rico esse estudo que a gente está apresentando, porque a gente está vindo lá desde 2005, gente. Foram quantas observações? 14, né? 14 anos. Foram 19 anos. 19 anos. Olha só, gente. Eu acho que na internet a gente não vai ver coisa disponível aí com tamanha profundidade e riqueza, né? Se você pegar ali em 2011, vamos pegar na Magic Fórmula de 2011, 10 ativos. Chegou num capital de R$ 337.000. Quando deu 2016, esse capital estava em R$ 348.000. Ou seja, eu tinha evoluído ali basicamente 3%. Então, você tem que ficar 5, 6 anos. 5, 6 anos para ter um retorno de 3%. Muita gente teria surtado no meio do caminho. E chegou um momento ali, em 2015, que você estava tendo uma queda de mais de 30% do teu capital dentro dessa mesma estratégia, que multiplicou o teu capital em quase 14 vezes. Isso aconteceu também ali com 20 ativos, que multiplicou o teu capital em quase 17 vezes. Então, olha como, apesar da gente ter uma metodologia provada historicamente em vários países, apoiada por artigos acadêmicos, se você não desenvolver uma mentalidade resiliente, convicta, com crenças certas sobre investimentos, como que você pode perder dinheiro? Loucura isso, né? Exatamente. Por isso que Aqui está a gente num está olhando, grupo, por isso que está num grupo, uma frequência alta, por isso que está num grupo onde as pessoas elas estão se apoiando nesses momentos desafiadores, faz tanta diferença, tá? como o Uli bem disse, né? A gente teve aqui um retorno
bem acima do Ibovespa e do CDI, nessa janela de 19 anos, que vai de 2005 até 2024, mas não significa que ao longo desse caminho a gente não teve obstáculos, a gente teve. E é por isso que a gente também faz uma análise, né, do retorno móvel. Então, aqui do lado, quem é membro da Master Business vai ter acesso a essas planilhas. A gente calculou aqui o retorno móvel de 5 anos, retorno móvel de 3 anos. Então, para ter ideia, quem está investindo desde 2009, desde 2019 na Magic Fórmula de 15 ativos, desde lá está com retorno aí de 34,97%. Retorno muito em linha com a Ibovespa e inferior ao CDI. Quem começou 5 anos atrás está perdendo para o CDI, seguindo essa estratégia no momento. Mas isso não significa que ela deixou de funcionar. Lá no livro da Magic Fórmula, o Diogo Wilmot ele fala que a estratégia vai ter períodos onde ela não vai entregar retornos superiores ao benchmark, e esse período é para filtrar as pessoas. Os fracos vão desistir nesse momento, vão largar o osso. Vai ficar somente quem tem as convicções naquilo que está fazendo. Se fosse simples, fosse uma fórmula mágica, efetivamente, todo mundo faria, ficaria milionário e isso aqui deixaria de funcionar. Mas no longo prazo, a estratégia ela vai funcionar justamente porque ela vai ter períodos com retorno negativo, com retornos abaixo do benchmark. E esse é o risco que você está assumindo numa estratégia como essa. A gente chama isso de risco de rastreamento, né? É você montar uma estratégia de seleção de ações e ela não seguir o retorno do benchmark aí durante um período de tempo. Então, a gente Na tua também opinião, calculou janela. significa que isso que tá bom de entrar agora, Christian? Se a gente olhar para o fator qualidade, né, que é medido aí pelo ROIC na última década, ele não performou bem no mercado brasileiro. Não performou bem. Então a gente pode pensar, pô, não performou bem, então não vou investir nele. Mas a gente pode encarar isso de uma outra forma, porque os fatores eles também são cíclicos ao longo do tempo. Então, se não performou bem nos últimos 10 anos aí, por que não performaria melhor na próxima década? Porque a gente percebe que os fatores eles são cíclicos ao longo do tempo. Então, você simplesmente, né, fazer uma série de automações, né, otimizações, para encontrar, essa estratégia aqui é melhor, de 10, 15 ações, foi que gerou melhor resultado. Você concentrar tudo nesse método, nessa estratégia, se mostra, historicamente, né, tem artigos mostrando, de que essa não é uma decisão acertada, porque você está fazendo isso com base numa otimização. Tá? Então, o que é mais sensato, o que é mais racional, é você sempre ter uma carteira diversificada entre classes e dentro dessas classes ter uma exposição, né, em fatores também. Então, a gente diversifica entre fator valor, fator momentum, fator qualidade, no caso é o ROIC, a Magic Formula relaciona fator valor e fator qualidade. Tá? Eu até ia citar antes, mas tem um livro chamado Quantitative Value, do Wesley Gray, de 2013, se eu não estiver enganado, vai ser o livro que eu vou recomendar hoje, mas ele fez esse teste de verificar. Se eu pegar somente o múltiplo de valor da Magic Formula isoladamente, será que isso geraria resultados superiores à Magic Formula? E a conclusão que ele chegou, através de um estudo entre 1964 e 2011, é que sim, você pegar o EBIT e comparar isso com o valor da firma, gerou melhores resultados no mercado americano do que a Magic Formula. Tá? Mais especificamente, gerou um retorno anualizado de 14,5% aí nessa janela de tempo. Tá? Então, superou. E eu também fiz esse teste. Aqui a gente está olhando a Magic Formula e agora a gente vai analisar a variável separada, a variável isolada da EV/EBIT. Se eu tivesse comprado somente as ações de menor EV/EBIT da bolsa, da mesma forma, 2005 a 2024, mesmo janela de tempo, e a gente percebe que sim, o retorno teria sido bem superior à Magic Formula. Uma carteira de 10 ações transformou 100 mil em 3 milhões 498. Na de 15 ações, 100 mil reais transformaram em 3 milhões e 800. E na de 20 ações, 100 mil reais transformaram em 3 milhões e 900. Ou seja, um retorno aí bem superior à Magic Formula que a gente tinha visto antes. Ok? Depois a gente vai ir para uma parte de resumo, vai ficar tudo consolidado as informações para facilitar a análise. Eu também peguei o ROIC de maneira isolada. Se eu tivesse comprado as 10, 15 ou 20 ações de maior ROIC da bolsa, aí o retorno teria sido de 1.006% para a carteira de 10 ações, 1.137% carteira de 15 ações e de 1.082% para a carteira de 20 ações. Também superior ao Ibovespa e superior ao CDI, nesse mesmo período de tempo, mas retornos inferiores à outra estratégia de Magic Formula e também a do EV/EBIT, ok? Agora, se a gente pegar o EV/EBIT e casar ele com o fator momento,
qual teria sido o resultado? Se eu pegar as 10, 15 ou 20 empresas com menor múltiplo e olhar também para o fator momento, que aqui eu considerei os últimos 6 meses de retorno, né? Aí a gente teria tido um retorno muito superior. A carteira de 10 ações gerou um retorno anualizado composto de 28%. A carteira de 15 ações, um retorno de 25% ao ano. E a carteira de 20, um retorno aí de 23% ao ano. Enquanto o Ibovespa foi 8 e o CDI foi 10. Aqui do lado a gente também tem a janela de retorno móvel de 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, o retorno da carteira de 15 ações de EV/BIT mais momento está em 167%, enquanto o Ibovespa deu 34% e o CDI 48%. Aqui do lado a gente fez um cálculo para ver em quantas dessas janelas de retorno a carteira bateu o Ibovespa e depois eu vou mostrar tudo lá no resumo, os resultados, ok? Interessante a E a gente gente também, ver também aí, né, Christian? Que em nenhum período ali de 5 anos essa fórmula ela deu um retorno negativo, né? exatamente. A Então a, estratégia vis do EV/EBIT com o momento mostrou uma consistência muito grande. a, a visão de médio e longo prazo também ela é super importante para qualquer investidor. Volta ali para a esquerda um pouco a tabela, Cris, por favor. Quando a gente fala na internet de ter retornos de mais de 2% ao mês, você vê ali que é muito tranquilo conseguir esse retorno usando essa metodologia, né? Exatamente. Tu chegou a fazer EV/BIT mais Momentum mais Small Caps? Não considerei small caps, não fiz esse filtro por valor de mercado, e porque eu concordo com aquela sua visão, né? De que aqui no mercado brasileiro, globalmente, né, as empresas brasileiras, na média, já são consideradas small caps, uma visão global, né? Então, não cheguei a fazer esse filtro aí, não. Mas eu acredito que, Vamos dar só um foco nesse assunto aí, porque ele precisa estar muito claro dentro desse episódio, tá, gente? Uma empresa small cap nos Estados Unidos é uma empresa de 2 bilhões de dólares, ou seja, seria uma empresa de 11 bilhões de reais aqui no Brasil. E empresas de 11 bilhões de reais de valor de mercado são empresas grandes aqui no Brasil, mas no contexto mundial, elas são pequenas. Se você pegar uma empresa como a Vivo, que vale 50 bilhões de reais, ela é uma empresa de 9, 8 bilhões de dólares, que também é considerada uma empresa pequena, já que a gente tem a Apple, Microsoft, que são consideradas mega caps, com 3 trilhões de dólares. Então, na média, as nossas ações, dentro do contexto global, são ações pequenas. Por isso que buscar ações small caps aqui no Brasil seria a gente falar de nano caps nos Estados Unidos. exatamente. Até porque aqui a gente está tratando de uma amostra, né, que ela é bem grande, desde 2005. Então, a gente fazer esse filtro lá atrás, ficaria bem poucas empresas na amostra, Uhum. tá? Inclui mais um critério. Aí, a última estratégia que a gente testou foi EV/EBIT com low beta. Você comprar as empresas com as menores relações de Enterprise Value EBIT e também as empresas de menor beta, fazer esse duplo ordenamento, tá? Que também gerou resultados aí interessantes, carteira de 10 ações, retorno anualizado de 22%, de 15 ações de 20% e de 20 ações de 19,9%. O mais interessante aqui foi que o drawdown foi menor na média do que as outras carteiras, tá? Tanto que a carteira de EV/BIT isolado, mas também com a carteira de EV/BIT mais Momentum, a estratégia de EV/BIT mais ou beta teve aí um retorno ok e um drawdown também mais controlado, ok? Isso aí Aí é aqui muito na última, importante para algumas pessoas, principalmente iniciantes, que estão buscando um retorno acima da média, mas não tem emocional para lidar com esses sustos aí que uma crise pode gerar. exatamente. E o importante, tá, de frisar aqui é que a gente está olhando somente para a estratégia de ações Brasil isolada. A gente não vai colocar 100% do nosso capital nisso. A gente vai ter uma diversificação em renda fixa, que vai ser muito importante para amortecer essas quedas, e também exposição em ativos dolarizados, porque a gente sabe que a correlação entre esses ativos e os ativos brasileiros ela é negativa, muito próxima de zero. Então, se tem ganhos de diversificação, isso vai te gerar, né, um drawdown muito menor aí ao longo do ano, ao longo do tempo, né? Aqui eu fiz um resumo, tá? Então, eu peguei o Ibovespa, a gente tem aqui o período de análise, foi de setembro de 2005
a setembro de 2024. Então, aqui a gente tem na primeira linha o capital final em relação a R$ 100 mil investidos. Então, quem colocou R$ 100 mil no Ibovespa teria R$ 476 mil hoje. Então, todas as metodologias, elas superaram o Ibovespa, tá? Algumas com uma margem muito maior, outras um pouco menor, tá? Mas a gente vê que a carteira que tinha momentum ali foram as carteiras que geraram os melhores retornos, tá? A de 10 principalmente, né? Um retorno anualizado aí de 28%. Isso aí é muita coisa. A de 15, 25,2% e a de 20 ativos, 23%, tá? Aqui a gente calculou algumas métricas, o retorno anual composto, o desvio padrão, aí do Ibovespa foi de 17%, e aí a gente olhar aqui para a Magic Fórmula, a de 10 ativos, teve um desvio padrão de 33%, a de 15 ações, 27%, a de 20, 26%, tá? Então, como eu falei antes, né, a carteira de 10 ações, um desvio padrão maior que a de 15, tá? Que a de 15 é maior do que a de 20, aí a gente percebe aí esse padrão na média nas outras carteiras também. Por exemplo, aqui na carteira de ROIC, uma coisa que eu notei, né? Nessa carteira que só tinha ali ativos de alto ROIC, sem usar métricas de valor, ela teve um desvio padrão menor do que as outras carteiras, tá? Então, mostrando aí que você focar em empresas de qualidade tende a te gerar aí uma volatilidade menor no portfólio, tá? Carteira aí de 15 ativos teve um desvio padrão até um pouco inferior ao do Ibovespa e gerou um retorno bem superior, ok? Eu calculei também o índice de Sharpe para cada uma dessas carteiras. Não é a métrica de retorno sobre risco mais adequada, na minha visão. Eu prefiro olhar sempre para o fator de recuperação. O fator de recuperação vai pegar o retorno que você teve e vai comparar isso com o drawdown máximo na curva de capital. Essa é a forma que eu prefiro enxergar risco, né? Então, o Ibovespa teve um fator de recuperação de 12 vezes. Então, o retorno ele foi 12 vezes maior do que o drawdown máximo. Já na carteira da Magic Forma, a gente fazia a média das três ações, três carteiras de 10, 15, 20 ativos, deu uma média de 30, fator de recuperação. A do ROIC, 65. A do EV/EBIT, 125. A do Momentum foi a maior, porque efetivamente o retorno foi muito superior. A média de 236, fator de recuperação. Mas o Beta deu uma média de 244, ok? Então, no top de rentabilidade, no topo de rentabilidade aí, a carteira de EV/EBIT mais Momentum foi a vencedora, ok? Aí aqui a gente calculou também o retorno médio dos anos positivos, retorno médio dos anos negativos e aqui as janelas de retorno de um ano, onde a carteira superou o Ibovespa, assim como para 3 anos e 5 anos, ok? A Magic Formula, então, em janelas aí de 10 anos, 10 ativos, carteira de 10 ativos com horizontes de um ano, em 52% dos anos, a estratégia superou a rentabilidade do Ibovespa. E quanto maior, né, é o horizonte de tempo, você percebe que esse percentual vai aumentando. Quanto maior o horizonte de tempo, maior a probabilidade da estratégia ela ter um retorno superior ao Ibovespa, né? Então, aqui numa janela de retorno de 5 anos, a gente calculou a partir daqueles dados anteriores, a carteira de 10 ativos, em 93% dessas janelas de 5 anos, superou o Ibovespa. Já a carteira de 15 e a de 20, em 100% das janelas de 5 anos, teve retorno superior ao Ibovespa, ok? E aqui a gente tem esses mesmos dados das outras carteiras também, tá? Quem é aluno da Master Business vai ter acesso a isso, pode fazer as suas próprias análises. Interessante que a carteira aqui de EV/EBIT mais Momento e a EV/EBIT mais o Beta, né? Aqui em janelas de 5 anos, em 100% delas, a estratégia bateu o Ibovespa, tá? Isso que é bem interessante, então. Você fazer essa diversificação de EV/EBIT, que é valor, com momento, ou então com o beta, mostra gerar uma resiliência maior nos resultados aí ao longo do tempo. Christian, primeiramente, eu estou muito feliz da gente estar apresentando aqui esses resultados para as pessoas, porque isso aqui é um estudo completo realmente sobre o mercado brasileiro referente a essa metodologia. Isso deve dar muita segurança para quem está investindo, mas eu sei, eu tenho certeza que alguém vai pensar nessa seguinte estratégia. Pô, eu vou desenhar todas essas estratégias
e eu vou pegar as ações que estão aparecendo com maior frequência nessas diferentes carteiras e vou fazer uma carteira disso. A gente já testou isso aqui também e a gente já viu que não funciona, tá, gente? Então, a gente quer, claro, que as pessoas estudem mais, mas confia, a gente já testou todas as doideiras, todas as maluquices que podem ser feita, né, através dessas estratégias. Isso aí é o puro creme do milho, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. Pô, esse episódio foi muito bom, Christian. Acho que vai consolidar muito essa linha de raciocínio aí para os nossos alunos do ecossistema, da Master Business. E, pô, feliz demais mesmo. Essa estratégia, por ser tão simples, né, por demandar tão pouco tempo, as pessoas começam a questionar: será que é tão fácil assim? E aí começam a querer, vou selecionar dentro desse grupo de ações, fazer um valuation, vou aprimorar isso aqui. Então, eu tenho 4 carteiras, vou pegar aqueles ativos que estão mais se repetindo entre as 15. Vou montar uma carteira a partir disso. Aí começa a deixar o negócio mais complexo. E isso não tende a melhorar o resultado. Com Só que as pessoas certeza. elas têm essa necessidade de incerteza, essa necessidade de variar, né, os processos ao longo do tempo. Se você tem dificuldade em manter algo ali, né, reto ao longo do tempo, por ter essa necessidade de estar sempre mudando, alternando as coisas. Só que isso no mercado financeiro não se mostra bom, né, para os retornos de longo prazo. Agora eu vou dar um relato aqui, um testemunho de quem viveu, gente, aquela era ali entre 2011 e 2016 que a gente mostrou, tá? Eu investi dezenas de milhões de reais nessa metodologia durante aquele período. E eu ia para a igreja orar, pedir para Deus para que eu não tivesse errado. Então eu sofri na pele aquele drawdown ali da carteira com dinheiro de verdade, tá? Hoje que eu vejo, depois de 10 anos, o que aconteceu, é claro que eu colhi as recompensas disso, né? E eu vejo que se eu tivesse parado no meio, teria sido o maior erro da minha carreira como investidor. Então, a gente tem cada dia batido mais na tecla aqui dentro do nosso ecossistema, principalmente do Master Business, que o mercado digital de venda de treinamentos vai ficar sempre com essa pulga na tua orelha. Tem uma nova maneira, tem uma nova oportunidade, tem um jeito diferente de fazer. E é isso que faz o teu comprometimento com a tua estratégia ser corrompido. Então, uma vez que você decide que existe essa estratégia, e é essa que você vai seguir, para de querer arranjar algo que é perfeito. Porque o perfeito é inimigo do bom. Isso aqui já dá muito retorno. A gente está falando de retornos acima de 20%, que vai te deixar muito rico se você for disciplinado. E olha que beleza. Você vai ter tempo para focar no teu trabalho. Você vai ter tempo para focar em gerar mais dinheiro para botar nessa forma. E aí, é claro, se você já viu os outros 19 episódios aqui do Lembrete Racional, você sabe que tem como a gente misturar estratégia de tendência junto com essa metodologia para gerar ainda mais resiliência nesse portfólio e um potencial de retorno ainda maior. Quando a gente junta essas dinâmicas de diversificação, de tendências, de factor investing dentro de um portfólio, é isso que a gente está chamando de 5 dimensões, que é o que a gente aplica na prática dentro da Master Business. Isso Exatamente. aqui não é um Também pitch de tem, vendas, não é um pitch de venda para novos ouvintes virem para a Master Business. Isso aqui é um pitch para você que já é aluno entender que você já está dentro da melhor metodologia. E por que é a melhor metodologia? Porque de todos os treinamentos que eu já vi, e eu já vi muitos, ninguém entrega tamanha base acadêmica de dados e estende a mão para você executar isso. E se existisse alguma coisa melhor, eu já teria trago para a metodologia e eu tenho certeza que o Christian, se ele tivesse descoberto algo que é melhor, ele já teria me ajudado a colocar isso aqui em prática dentro do ecossistema. uma das dimensões também é o long and short. Então, imagina você vender BAVA 11 e comprar algo que historicamente apresenta um retorno superior ao BAVA 11, né, ao benchmark. Você vai ter um plus de retorno da carteira
sem ter que colocar mais dinheiro. Em relação às pessoas ficarem sempre buscando outras estratégias, né? Que a gente tem que aprender a entender que os incentivos, eles importam, né? Então, você tem que entender qual incentivo aquela pessoa tem de estar apresentando com a estratégia, ou então de estar te vendendo algum sentimento, colocando medo, colocando insegurança. Porque se você abrir o YouTube hoje, e procurar vídeos de mercado financeiro, de investimentos, vai ter um monte de economista lá com vídeos sobre o fiscal do Brasil, a guerra no Oriente Médio e como que isso vai afetar o mercado global, o carry trade do Japão, as taxas de juros globais. Tudo isso para te criar ali um sentimento de medo, para que você fique refém disso. Você precisa entender os incentivos que aquela pessoa tem de fazer isso, de vender isso para você. Porque ela precisa vender aquele produto dela, assim como o gerente do banco, ele precisa vender o COI, precisa vender o fundo caro. Então, ele tem um incentivo para isso. E ele vai criar uma narrativa para que aquele produto dele pareça bom e supra, né, essa sua necessidade de segurança, essa necessidade de certeza aí de curto prazo. Perfeito. Pô, esse episódio aqui, mais uma vez, muito bom. Tem falado isso todo episódio, né? Mas... Traz aí o teu livro do dia, Christian, eu vou pegar aqui o meu. O livro que eu vou recomendar hoje é o Quantitative Momento, não, esse eu já recomendei. É o Quantitative Velho, acho que é do mesmo autor, tá? Wesley Gray, esse livro que está aparecendo. Esse livro que eu sugiro fazer a leitura. Vai tratar ali de fator valor, né? E todos esses tópicos que a gente abordou aqui no episódio 20 do Lembrete Racional. Gente, o livro que eu recomendo é O Investidor Inteligente. Esse livro aqui, ele está fazendo 70, não, 74, 75 anos esse ano. E ele já estava falando desse assunto que a gente trouxe hoje há 75 anos atrás. Isso só mostra que o que o Warren Buffett faz, ele aprendeu lá com Benjamin Graham, funciona há mais de 70 e poucos anos. Então não tem como reinventar a roda dos investimentos. A questão é comportamental, disciplina. Beleza? Eu acredito que deu aqui para mim, Cris. É isso aí. Galera, é só o começo e tamo Só junto. começo. Tamo junto.